Você é bem-vindo na casa de Deus e louvado seja quem? Seja Deus. Nesses últimos dias nós andamos falando de quê, irmão? Morte. Amém, igreja? Morte, pastor, é morte. Para quem não estava presente, nós falamos a respeito de 3 tipos de morte que a Bíblia menciona: morte física, morte espiritual e a morte eterna, ou a segunda morte. Que, aliás, eu vou usar uma frase assim, irmãos, quem entende de morte vive bem, quem não entende de morte vive mal. Pastor, não entendi. A pessoa, quando ela tem entendimento a respeito de questão da morte, não só uma morte física, mas também que existe uma morte espiritual, essa pessoa ela vai viver bem sobre a face da terra. Quando ela não entende, ela vive mal sobre a face da terra, de qualquer jeito, e o pior de tudo, claro, desagradando a quem? A Deus. E aí é um grande problema. Por que normalmente faz isso? Porque ela não entende nada a respeito nessa questão de morte. É ou não é? Sim ou não? Porque quando entende, o entendimento abre, a pessoa compreende e sabe muito mais. Mas nós vamos agora para a palavra de hoje, que é o que importa, em nome de quem? Pastor, vamos falar de morte de novo? Não. Deus não mudou. Ele continua operando, irmãos. Amém, igreja? Deus não o quê? Deus não mudou. Porque às vezes assim, irmãos, eu e você, nós somos, vamos dizer que somos tentados, às vezes, a pensar que Deus, ele mudou. Que Deus não é mais o mesmo, que parece que aquilo que Deus fez no passado não faz no dia de hoje, parece que não é mais a mesma coisa, é como se Deus tivesse mudado. E a resposta é esta: Deus não mudou. Amém, igreja? Você vai abrir comigo em Malaquias capítulo 3, porque aqui a palavra, irmãos, do próprio Deus, podemos assim dizer, é exatamente esta, que Deus não mudou. Malaquias, capítulo de número 3, o versículo de número 6. Livro de Malaquias é o último livro do Velho Testamento. E no capítulo 3, o versículo de número meia dúzia diz assim, porque eu, o Senhor, não que a igreja, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Olha o que ele diz no começo do versículo, irmão. Porque eu, o Senhor, o quê? Não mudo. Então, Deus está falando para mim, para você, que Ele não muda. Ainda que a gente chega a ser tentado a pensar desta maneira, como se Deus tivesse mudado ou como se Deus mudou. Ele está dizendo que Ele não muda. E normalmente é assim, irmão, a pessoa passa por alguma luta, ela enfrenta algum problema, talvez ela não obtenha uma resposta de Deus, e às vezes a pessoa fica se questionando, será que Deus não mudou? Será que estou vivendo, estou passando por isso, ou não estou alcançando a bênção, porque Deus não é mais o mesmo, quando na verdade Deus não mudou. Foi mais ou menos isso que expressou Gideão quando Deus falou com ele. E eu quero que você vá comigo lá para o livro de Juízes, no capítulo de número 6, Juízes capítulo 6, que fala a respeito de Gideão. Irmãos, Gideão viveu num período em que a Bíblia menciona que o povo de Israel estava sendo dominado, irmãos, pelos midianitas, e isso já se estendia por 7 anos. 7 anos os midianitas oprimindo o povo de Deus, de tal maneira que tudo que eles faziam, plantavam e etc., os inimigos vinham os midianitas e acabavam com tudo. Era como que no abrir e fechar de olhos. Tudo que eles plantavam, os inimigos vinham, levavam embora, tenda, gados, animais, e assim isso estava se arrastando por 7 anos. Quanto mais o tempo passava, pior Israel ficava. E aí a Bíblia menciona a respeito de Gideão, no capítulo 6, versículo 11, que diz assim,
Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Beeritas, e Gideão, seu filho, estava malhando o que, igreja? Trigo no lagar para o salvar de quem? Então aqui nós percebemos que Gideão, ele estava num processo. Por que num processo? Porque para se colher precisa o que, irmão? Plantar, principalmente nesse caso. Hoje até que eu diria que nem tanto, né? Fisicamente falando. Se você quer, por exemplo, trigo, você pode pegar o telefone, ligar e talvez chegue na tua casa. Chega ou não chega? Sim ou não? Mas nessa época não, tinha que preparar a terra, tinha que arrumar, preparar tudo, depois lançar a semente, ter o cuidado para crescer e aí só depois, irmãos, poder colher. Então Gideão passou por esse processo, ainda estava nesse processo, que ele estava no lagar malhando trigo, tirando a semente do trigo, e o anjo observando e viu Gideão que ele estava nessa situação, ou seja, que ele estava nesse trabalho para esconder, para salvar dos midianitas. Aí o versículo seguinte, o anjo, que é o próprio Deus, fala assim com Gideão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão o quê? Valoroso. Deus aparece para Gideão na forma de anjo e diz para Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Em outras palavras assim, eu estou com você. Eu estou do seu lado, eu estou junto de você. Você não está o quê? Sozinho. Pode ter a certeza que eu estou contigo. Na hora que o anjo revela que está com Gideão, aí o Gideão responde para o anjo, irmãos. Olha a resposta do Gideão. Coloca a resposta dele. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e o que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir da onde? Do Egito. E ele diz mais, porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos de quem? Dos midianitas. O que é que Gideão está falando para Deus? O anjo apresenta para Gideão e diz, olha, o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu estou com você, estou do seu lado, como diz a expressão, para o que der e o quê? O que deve é. Aí Gideão fala para Deus, Senhor, mas peraí, o que é feito do que os nossos pais nos contaram, nos relataram, do que aconteceu lá no Egito, e você sabe o que aconteceu no Egito, irmão. Faraó não queria libertar o povo, o Moisés, então, usado por Deus, envia as 10 pragas sobre o Egito, e, irmão, vem praga de um lado e praga de outro, até que a última praga dos primogênitos. Aí o faraó liberta, deixa o povo embora. O povo sai, é liberto, começa a caminhar no deserto, se depara com o Mar Vermelho, e aí Faraó diz assim, não, estou perdendo minha mão de obra, vou atrás. E Faraó vem perseguindo o povo para levá-los de volta. Deus manda Moisés pegar o cajado, tocar na água, o Mar Vermelho, o que, irmão? Se abre, e a Bíblia menciona que saíram do Egito mais ou menos 3 milhões de pessoas. É muita gente, sim ou não? Todo esse povo, irmão, embora não estavam só eles fisicamente, tinham seus animais, as coiseiras todas, e eles passando o Mar Vermelho até chegar do outro lado. Quando eles chegaram, Moisés pegou o cajado de novo, tocou nas águas, e o Mar Vermelho cobriu e matou todos os egípcios. Que tremenda vitória, que tremendo milagre. A Bíblia diz que a Miriam, depois do outro lado, cantou, dançou, louvou a Deus por aquela grande vitória. E não somente isso, mesmo quando eles estavam andando no deserto, Deus fazia milagre, maravilhas, Deus operava no meio deles, sim ou não? Aí Gideão agora está indagando Deus. Deus, olha, os nossos pais falaram, contaram do que o Senhor fez. Mas em outras palavras, é como se ele dissesse assim, será que o Senhor não quer? Não mudou? Eu acho que o Senhor mudou. Eu acho que o Senhor não é o mesmo. Porque aquilo que o Senhor fez lá com os nossos pais no Egito, agora o Senhor não está fazendo mais o quê?
Mais nada. Não estamos vendo mais a ação do Senhor. Não estamos percebendo esse mover, esse agir do Senhor. Eu estou vendo e percebendo que o Senhor mudou, que o Senhor não é mais o mesmo. Porque de todos os feitos que foi feito, que o Senhor realizou, milagres, maravilhas que realizou no passado, não estou vendo nada nisso aí na minha vida agora. Eu acho que o Senhor mudou. Eu acho que o Senhor não é mais o quê? É mais ou menos isso que Gideão está falando. Aí o anjo fala para Gideão, depois que ele indaga e etc., o anjo diz assim, ó, próximo versículo. Vai, meu João, já está aí já? Ó, tá rápido, né? Tá ou não tá? Então vamos lá. Então o Senhor olhou para ele, para Gideão, vai nesta tua força, e livrarás Israel das mãos de quem, igreja? Dos midianitas. Porventura, não o quê? Te enviei o quê? Eu. Agora Deus fala para Gideão. Gideão, eu quero que você vá nessa tua força. Eu estou te enviando, eu estou te dando a missão, Gideão. Você vai nesta tua força, que você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Em outras palavras, Gideão, você não quer que eu opere? Eu vou operar. Então agora você pode ir que eu estou te mandando. Aqui que mora o problema, irmão. E às vezes acontece comigo e com você. Porque o Gideão responde no versículo seguinte assim, ó. Versículo seguinte. Isso. E ele lhe disse, Gideão, ai, Senhor meu, com que livrarei a quem? A Israel? Como é que eu vou livrar Israel? Vai. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de quem? De meu pai. Pastor, não entendi bem, te explico agora assim, ó. Quando Deus diz, Gideão, eu vou usar você, ele diz, ah, Senhor meu, eu sou o menor, a minha família é o menor a minha família é a menor de todo Israel. Em outras palavras, Senhor, a minha família é a mais pobre em Manassés. Não temos recurso, condições, até mesmo para contratar um exército para vir nos ajudar para guerrear contra os midianitas. Porque custa caro, nós não temos essa condição. Minha família é a mais pobre. E eu, ele diz, sou o menor da casa dos meus pais. Esse menor eu não sei se ele está falando de idade, que ele era o mais novo, ou se ele era o menor de estatura, ou se ele era o menor em recursos, em condições, em habilidade. Não sei, mas eu sei que Gideão diz mais ou menos assim, Senhor, não tem como. Eu não tenho condições alguma de poder fazer alguma coisa contra os midianitas. Irmãos, é aqui que mora o grande problema. Às vezes nós nos deparamos com a luta, com a dificuldade, uma adversidade, e nós olhando para o problema, a gente percebe e diz, eu não tenho condições. Não dá para mim vencer esse problema. Esse problema é maior ou tem maior capacidade do que eu. Eu não posso prevalecer contra isso. Logo, não tem jeito de eu vencer. Você está entendendo isso ou não? É quando nós passamos a confiar em quem? Em nós mesmos. Não, confiamos em nós, irmão. E aí a gente vê que nós não temos tamanha habilidade, tamanha força ou tamanha capacidade, a gente acha que não consegue. Não vai dar, não tem como, não tem jeito de eu vencer. É isso que Gideão está falando. Eu sou o mais pobre de Manassés, a minha família é mais pobre, eu sou o menor da casa de meu pai, eu não tenho capacidade, não tenho condições alguma. Toda vez que eu e você, que nós olhamos para nós mesmos diante de uma situação, nós estamos sentenciando, irmão, a nossa própria derrota. Nós estamos assinando o termo de derrota, porque não era a capacidade e habilidade de Gideão, não é a minha capacidade, não é a sua capacidade. Estou entendendo isso ou não? É de quem, pastor? É do próprio Deus. No livro, se você não querer abrir, não abre não. Coloca aqui. 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Olha o que o apóstolo Paulo relatando, irmãos, disse para mim e para você. Olha o que ele diz. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa, o que, igreja? Vem de quem? Diga glória a Deus.
O que é que Paulo está dizendo? Que a minha capacidade, a sua capacidade, vem de quem? Vem de Deus. Não é pelas nossas habilidades, irmão. E toda vez que você querer alcançar alguma coisa de Deus, você querer vencer alguma batalha confiando em você, você vai fracassar. Porque todas as bênçãos que nós alcançamos, irmão, não é pelo nosso mérito, não é pela nossa capacidade, tudo é pela graça de quem? É a graça dele, é o favor de Deus dispensado para nós. Não é porque nós fizemos ou venhamos fazer alguma coisa, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus sobre as nossas vidas que nos dá vitória sobre aquele mal ou sobre aquela situação. Gideão, quando Deus falou para ele disse para si mesmo: não tenho condições, não tenho capacidade, não tem como eu enfrentar o inimigo. Aí volta lá para o livro de Gideão, livro de Juízes, capítulo de número 6, o próximo versículo que eu quero ler com vocês, irmão, que é o que Deus diz. Olha o que ele disse aí, ó. E ele lhe disse: ai, Senhor meu. Não, próximo. O próximo, isso. Isso, aí, garoto, ó. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser o que, igreja? Contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse o que, irmão? Um só homem. Aqui que está o segredo. Gideão, não vai ser pela tua habilidade ou capacidade. A questão que eu vou ser contigo, Gideão. E você vai ferir todo esse exército dos midianitas como se fosse um só homem. Eles serão totalmente destruídos, totalmente aniquilados, e não vai ser nada do que você tem achado do grande número que eles são. O detalhe, Gideão, é que eu serei contigo. Eu que vou agir, eu que vou operar. Diga amém, igreja. Irmão, esse mesmo Deus que foi com Gideão, que nós sabemos de todo o relato, que depois Deus deu vitória para Gideão, esse mesmo Deus também é conosco. Diga amém, igreja. Esse mesmo Deus está pronto para poder agir, está pronto para poder operar. Você vai abrir comigo lá em Isaías, capítulo de número 59, o versículo de número 1 revela exatamente isso, irmãos. Deus, ele não mudou. Ele, irmãos, continua operando. Diga amém, igreja. Continua o que, irmãos? Isso, não mudou. Não pense você que ele mudou. Não mudou. Olha o que diz aqui, ó. Isaías capítulo 59 e o versículo de número 1. Diz assim, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa o quê? Ouvir. Deixa eu te explicar isso aqui, ó. Na maioria das vezes que você ler na Bíblia, falando de mão de Deus, braço de Deus, retrata e fala a respeito do poder de Deus. Aqui não é outra coisa a não ser o poder de Deus. Quando ele diz assim, ó, eis que a mão do Senhor não está o quê? Encolhida. Se ela não está encolhida, ela está como, irmão? Estendida. Ela não está encolhida para que não possa salvar, então ela está estendida para poder salvar. E esse salvar aqui é o mesmo que operar, seja cura, milagre, livramento, a mão de Deus está estendida. Quer dizer o seguinte, que o poder de Deus, ele não fez ou não deu um toque de recolhimento, que agora o meu poder vai recolher, não vai mais operar sobre a face da terra, sobre a vida do homem. Não, o poder de Deus está estendido. E eu vou dizer assim, ó, continua estendido, diga amém. Para quê, pastor? Para poder operar, para poder agir. Eu repito o que eu já falei, Deus não mudou, continua operando, continua agindo. Tanto é verdade que o poder dele está estendido, e ele diz que os ouvidos de Deus não estão agravados, tapados, para que não possa ouvir. Isso quer dizer que o ouvido de Deus está aberto, pronto para ouvir o nosso clamor, ouvir a nossa oração, para que esse poder possa entrar em ação. Diga amém. Pastor, mas isso é algo do Velho Testamento. Nós estamos vivendo no Novo Testamento e é diferente. Aí que você se engana. É a mesma coisa porque o nosso Deus não o quê? Não mudou. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Hebreus 13, 8, irmão. Olha o que ele diz aqui, ó.
Jesus Cristo é o quê? O mesmo amanhã, ontem, agora, como é que é? É o mesmo o quê? Ontem, que mais? Hoje o quê? Então percebo que a Bíblia diz, irmão, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o quê? Eternamente. Sabe o que quer dizer? Que ele não o quê? Não muda. Irmãos, Jesus, que é o próprio Deus, a Bíblia diz que ele não muda. Se ele não muda, então ele é o mesmo. Então, se ele não muda e ele é o mesmo Jesus que operou no passado, quando veio aqui em corpo presente, que andou sobre a face da terra, libertando, expulsando demônios, curando pessoas, abençoando pessoas, que também fez isso com os discípulos, ele também quer fazer no dia de hoje. Diga amém. Porque ele não o quê? Não mudou. E mais, pastor, mas como que Deus vai operar no dia de hoje? A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus capítulo 28, versículo 18. Foi Jesus que declarou isso aqui, ó. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o quê? Poder nos céus e aonde? Jesus está dizendo assim, irmão, ó, isso aqui antes dele subir aos céus. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu não tinha, mas agora eu tenho, porque foi me dado. Então eu tenho todo o poder. O poder está comigo e eu digo, é como se ele dissesse assim, ó, todo o poder, não tenho debilidade, não tenho falta de poder. Todo o poder está comigo. Diga amém. E todo esse processo, o apóstolo Paulo faz vamos dizer assim, uma alusão um pouquinho mais abrangente, que eu quero que você abra em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 9, que o apóstolo Paulo diz assim, ó, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é o que, igreja? Sobre todo o quê? O nome. Deixa eu te explicar isso aqui, irmãos. Jesus, foi dado a ele todo o poder. Todo o poder de Jesus, ele está no nome dele. Porque Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o quê? Todo nome. O nome de Jesus está acima de todo e qualquer nome. Amém? Como assim, pastor? Ó, o nome de Jesus está acima do nome do diabo, ou do capeta, dá o nome que você quiser, dos demônios. Ah, entidade, tranca-rua, enxu, não sei lá mais o quê. Coisas que as pessoas têm medo. O nome de Jesus está o quê? Acima. Amém, igreja? Pastor, quando, por exemplo, alguém fala assim, ó, vou fazer um trabalho para acabar com a sua vida. Vou fazer uma obra de bruxaria, de feitiçaria. Tem gente que chega e estremece, irmão. Misericórdia, agora vai acabar comigo. Não, 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 não. O nome de Jesus está o quê? Sobre o nome, irmão. Do feitiço, da macumba, dá o nome que você quiser. O nome de Jesus está ali. Não, pastor, é porque é muito olho grande, muita inveja. O nome de Jesus está o quê? Acima. Diga amém. Você sabe que há uns anos atrás, se muito falava, irmão, e até, aliás, isso aqui é bom para a gente refletir, né? Mas muitos tinham medo das pessoas de uma doença chamada HIV, a AIDS. Lembra disso? Nossa, era um medo, um piseiro danado. Era ou não era? Hoje você não vê mais esse medo, ou vê? Eu não sei se eu vejo por aí, mas pelo menos você não vê tanto povo falar. Hoje as pessoas têm muito medo de uma doença chamada câncer. Pastor, o câncer existe? Claro que existe, ele é real, é real. Mas o nome de Jesus está o quê? Acima do câncer. Não, mas o doutor falou. Irmão, pode o doutor ter falado, a doutora, não interessa. O nome de Jesus está acima. Diga glória a Deus. Está acima de todo o quê? Não tem nome acima do nome de Jesus, porque foi dado a ele. Deus exaltou o nome de Jesus e está acima de todo nome. Diga amém. Diga glória a Deus. Então, não importa o que você esteja enfrentando, o nome de Jesus é maior, está acima. E ele não para, que ele diz o versículo seguinte, o 10. Olha o que diz o 10, ó. Para que,
Por que que Deus exaltou o nome de Jesus e deu um nome que é sobre todo nome? Para quê? Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão aonde? Nos céus, que mais? Na terra e que mais? Debaixo da terra. Preste muita atenção, irmãos, que deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus. Os anjos de Deus, irmão, eles, vamos dizer assim, se curvam diante do nome de Jesus. Por quê? Porque eles são sujeitos ao nome de Jesus. Deus deu a Jesus o poder e o exaltou soberanamente, está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, os anjos de Deus, dos que estão na terra, que são os homens. Ah, pastor, mas tem muitos homens aí que não se dobram diante de Jesus. Você fala de Jesus para eles, eles espraguejam e não querem saber de nada. Pode até eles agirem desta maneira, mas vai chegar o dia do grande juízo, que a Bíblia diz que todo joelho, que a igreja, se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o quê? Está aqui, nós vamos ver. Irmão, não adianta, vai ter que se curvar. E aí ele diz assim, debaixo do quê? Da terra. Por que debaixo da terra? Que faz alusão ao inferno, ou seja, ao demônio. Os demônios têm que se curvar diante do nome de quem? Diga amém. Porque Deus exaltou a Jesus e deu um nome maior do que todos. E aí o versículo seguinte, que eu vou ler com vocês, que diz assim, ó. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de quem? Isso. Irmão, querendo ou não querendo, por mais que às vezes o homem queira resistir, não vou confessar, mas vai chegar o dia que ele vai ter que confessar para a glória de quem? De Deus. E os demônios, pastor? Os demônios confessam, irmão. Por mais que o demônio queira resistir, ele sabe que Jesus é o Senhor. Diga a glória a Deus. E esse nome que a Bíblia menciona que tem todo o poder, Jesus deu a mim e a você. Deu o direito para a igreja usar esse nome. Você e eu, nós temos o dever de usar este nome. Pastor, eu posso usar este nome? Você vai abrir lá em Marcos, capítulo de número 16, e o versículo é o 17. Marcos 16, 17 diz assim, irmãos, ó. E estes sinais seguirão aos missionários. Vocês encontraram? Sim ou não? Marcos 16, 17. E estes sinais seguirão aos apóstolos. Quem? Exatamente. Então, olha aqui. Não é que vão seguir os obreiros, pastores, missionários, etc. Não. Mas aquele que crê. Então, e esses sinais seguirão aos que creem. Quais são os sinais? Aí ele diz assim, ó. Em meu nome, o que, irmãos? Expulsarão quem? Preste muita atenção, irmão. Não é no nome de um outro, é no nome de Jesus que nós expulsamos demônio. Não é no nome de Pedro, de Paulo, de Maria, de José, não. É no nome de quem? De Jesus. Que nós vamos expulsar o quê? Demônios. É mais ou menos assim que alguém disse, irmão. Expulsar, ó, isso aqui é o que Deus está dizendo que nós podemos fazer, podemos expulsar o demônio. Aí alguém diz assim, ó, se alguém está endemoniado, você pode ir lá expulsar o demônio. Claro que você vai expulsar o demônio no nome de quem? De Jesus. Então é no nome dele que você deve expulsar. Mas aqui vem um detalhe. Alguém diz assim, ó, expulsar o demônio dos outros é fácil. A questão é expulsar o demônio que há em você. Ô pastor, quer dizer que a pessoa está endemoniada, ela vai expulsar o demônio dela? Não. O demônio, quando ele quer agir na nossa vida, ou ele não quer? Ele não tenta. Tenta ou não tenta? Tenta. É nessa hora que nós temos que entender, peraí, não. Eu creio e ele disse que no nome dele eu posso expulsar o demônio. Então vou expulsar esse demônio, está querendo amarrar o meu caminho. Vou expulsar esse demônio, está querendo trazer esse mal contra a minha vida. Vou expulsar esse demônio, está querendo colocar esse mal em mim. Porque esse mal que está vindo não é de Deus, é do demônio. E eu vou usar o poder de Deus e vou expulsá-lo em nome de quem? É nesse nome. Diga amém.
Então, em meu nome expulsarão demônios. E aí ele diz mais, ó, falarão o quê? Novas línguas. Eu vou explicar esse novas línguas para você de duas maneiras. É assim, ó. Falarão novas línguas. Novas línguas quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, que Deus dá a ela o dom da língua, de falar na língua dos anjos, que ela fala uma língua que ela não conhece, mas é Deus que dá, então é uma nova língua. Amém? E essa nova língua também, a gente entende assim, ó, que a pessoa antes de se converter, ela falava negativamente, palavra de pessimismo, de derrota e de fracasso. Agora ela se converte, ela tem que mudar o linguajar dela. Tem que ou não tem? Sim ou não? Ela muda. Aquilo que ela falava antes, derrota e fracasso, agora ela muda a maneira dela falar. Irmãos, e isso tem que acontecer. Não pode a pessoa dizer que agora está em Jesus e tendo aquele linguajar velho, que não tem jeito, que não dou conta, que não vou conseguir. Não, pelo contrário. Como Paulo declarava, posso o que, igreja? Exato. Naquele que o quê? Ele não falava não posso, não, eu posso, porque Deus me fortalece. É isso, esta linguagem que tem que estar na nossa boca, que é diferente da que nós tínhamos antes de nos converter. Agora você tem que ter essa confissão e esta linguagem que eu vou usar a expressão assim, ó, que é dos céus, que é de acordo com a palavra de quem? Diga amém, diga glória a Deus. E tem gente que não vai entender, irmão. Tem gente que vai olhar e vai achar, agora fulano é muito prepotente. Tudo agora ele pode, porque Deus fortalece, ele é capaz. É claro, porque a Bíblia diz isso, então nós temos de confessar. Amém, igreja? Então falarão novas línguas, e diz mais, ó. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Pegarão no quê? Serpente. Pastor, eu posso ir lá e pegar na cobra? Pode. Embora não é essa cobra que Deus está falando aqui. Pastor, não é cobra o animal que se rasteja? Não. Aqui é figuradamente demônios. Lembra lá de Lucas capítulo 10, versículo 19? Eis que vos dei poder para pisar serpentes e o quê? Escorpiões. E toda a força de quem? Do maligno. E nada vos causará dano algum. Lá não está falando também de animal, de serpente, escorpião, não. Mas está referindo-se a demônio. E aqui está dizendo, pegarão nas serpentes. Mas como é que é esse negócio? Por exemplo, se uma pessoa está manifestada com o demônio, irmão, e você vai lá e coloca a mão na cabeça da pessoa para expulsar o demônio, é como se você estivesse pegando o demônio. Porque ali não é a pessoa que está ali. De fato, é o demônio que está ali. Então é como se você estivesse pegando quem? Na serpente, no demônio. E aí você pode, pastor, mas eu posso colocar a mão? Pode. Mas o demônio que está lá não vai passar para mim? Vai sim ou não? Sim ou não, igreja? E você sabia que tem gente que tem medo, irmão? Ah, você tem que tomar cuidado, você de repente começar a orar pelas pessoas, o demônio está na pessoa, vem contra você numa retaliação. Conversa para boi dormir. Irmãos, você pode expulsar o que a Bíblia está dizendo, você pegar no demônio e expulsar, e não vai acontecer o quê? Diga amém. É isso que o texto está dizendo, mas não para. Ó, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa, o quê? Mortífera, não lhes farás o quê? Dano algum. Então, quando chegar na sua casa hoje, você já prepara um copo de veneno, chama a sua família, ó, tá vendo aqui é veneno, ó, botar veneno aqui dentro, reúne aqui que vocês vão ver, eu vou beber esse negócio, não vai acontecer nada, não vou morrer. Tomara que você tem plano funerário, né, irmão? Mas, pastor, mas não está dizendo aí se beber alguma coisa mortífera? Mas a Bíblia diz, não tentarás quem? Então não é para você tentar. Isso aqui quer dizer o seguinte, irmão, duas coisas para você entender, tá? Que você pode até acontecer de alguém preparar alguma coisa e você tomar e Deus te livrar de que nada te aconteça. Só que nós não podemos esquecer de um detalhe. Qual detalhe? Consagra a quem? A Deus. Irmão, tem gente que sai na rua, nos lugares e come coisa e está nem aí. Não, você tem de consagrar, tem que apresentar a quem, igreja? Ah, pastor, mas isso não é ser fanático, não é ser religioso? Bom, se ser religioso é fazer o que Jesus fazia, então vamos ser o quê? Vamos ser religiosos, irmão. Ou Jesus não fazia isso? Fazia ou não fazia? Fazia. Ele pegava, dava graça, agradecia ao Pai, consagrava. E aí sim, ele comia, fazia as coisas, etc. A mesma coisa nós devemos fazer. Você vai comer algo,
Não perca tempo, irmão, consagre. Diga amém. Deixa eu contar algo para vocês. Isso aconteceu em 2001, então já faz hora, né? 2001. Eu estava em Goiânia, ligaram na igreja de Goiânia, e aí eu atendi. A pessoa disse assim: olha, pastor, a minha mãe está manifestada aqui, eu queria que um pastor viesse aqui. Eu falei, irmão, tem até como a gente pastor para isso, só não tem como ir. Não, nós vamos pegar vocês agora. Então tá bom. Quando mal desligou o telefone, o carro já estava na porta da igreja, irmão. Aí eu fui com essa pessoa. Chegou, era num prédio bem alto, e eu subi lá, chegou lá, tá a mãe dele manifestada e bravo, demônio. Não, vou matar essa desgraçada, que não sei lá mais o quê, vou jogar ela daqui de cima, que era um prédio muito alto. E aí eu fui expulsar o demônio está amarrado e tal. E eu disse assim, demônio, por que você entrou na vida dela? Ó o que o demônio disse. O demônio disse assim, ó, o marido dela tem uma secretária. E eles foram para a fazenda nesse final de semana, e a secretária levou um bolo consagrado a mim. E ela comeu e não abençoou. E eu entrei. Ó, um detalhezinho foi suficiente para o demônio agir. E aí tem pessoas que às vezes brincam com aquilo que não deveria brincar. Eu consagro a Deus, pronto. Se ela tivesse consagrado, claro que Deus agiria e que não teria o quê? Deu mal. Acabou, irmão, não teria. Mas não, achou que poderia, nem sequer lembrou, eu sei lá o que passou na cabeça dela, e simplesmente abriu porta para o mal entrar. Então, se a Bíblia diz, se nós bebermos alguma coisa mortífera, não fará o quê? Dano algum. Diga amém. Como é que eu devo fazer isso, pastor? Irmão, não precisa exagerar, né? Por exemplo, imagine que você vai num restaurante, aí de repente você vai almoçar, você levanta, fica de pé, levanta a mão e grita bem alto no restaurante, né? Oh, meu Deus, consagra. Precisa disso? Sim ou não? Não precisa. Não precisa de fazer isso. Mas você sentado ali, pai, eu consagro, eu abençoo esse alimento e tal, pronto. Está abençoado em nome de quem? Diga amém. Então não deixe de fazer. Se beber álcool motivo, pode ter algum mal, Deus vai aniquilar e vai ser uma bênção. E ele não para não, que continua, ó. E imporão as mãos sobre quem? E os enfermos, e serão o que a igreja? E diga glória a Deus. Irmãos, podemos, se lá na tua casa alguém está doente, você pode ir lá orar? A Bíblia diz, se você crê, você pode. Pode ou não pode? Vai lá, coloca a mão, meu Deus, eu estou aqui abençoando essa pessoa. Fulano, você crê que Deus ele pode te abençoar? Eu creio, então eu vou orar por você, porque a Bíblia diz isso. E aí você ora, diga amém. E quando é você que está doente? E se for você? A mesma coisa. Eu vou colocar a mão sobre mim e vou me abençoar em nome de quem? Porque a Bíblia está dizendo, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. E esse enfermo pode ser você. Pai, eu vou usar o teu poder, passa com o teu poder aqui, destrua esse mal, em nome de quem? Estão entendendo isso ou não? Só que às vezes, irmão, ao invés da gente fazer, nós fazemos o contrário. A pessoa sente uma dor, um mal, ai meu Deus, acho que eu tenho que tomar um remédio que eu estou mal. Não, você pode até tomar remédio, não é pecado, mas antes, pai, eu vou usar o teu poder contra esse mal, essa dor, seja lá o que for, que está querendo assolar minha vida. E esse mal vai sair em nome de quem? Diga amém. Isso que Jesus está dizendo aqui é o que nós, como igreja dele, podemos fazer no nome dele. E aí o problema é exatamente esse, irmão. Deus não mudou. Ele continuou mesmo, continua operando. Mas se nós não fazemos o que ele deixou para nós fazer, como é que Deus vai operar? Aí parece que Deus não é o mesmo. Mas se nós fizermos a mesma coisa, Deus vai operar. Ou melhor, fizermos o que Deus manda, Deus vai operar. Diga amém. Diga glória a Deus. João 14, 13, irmãos. E aqui eu vou encerrar com você. E para nós basta a gente pregar exemplo, né, irmãos? De quando Pedro e João entrando com Pedro e João entrando no templo, junto à porta formosa, se colocava um homem que era paralítico, coxo, e ele entrando, Pedro disse assim, olha para mim. O homem olhou e ele disse, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de quem? Em nome de quem? Jesus, o Nazareno. Levanta e o quê? E anda. O que é que Pedro fez? Pedro fez isso aqui, ó. João 14, 13. Que diz assim, ó. E tudo quanto pedirtes em meu nome, eu farei,
para que o Pai seja o que a igreja? Glorificado no Filho. Irmão, isso aqui é um detalhe que eu tenho que dar para você, que o missionário vem falando durante anos. Em 2 de dezembro de 84, o missionário lendo o livro Nome de Jesus. Quem já leu o Nome de Jesus aqui? Já leram? Então você vai lembrar o que eu estou falando. Lá o Kenneth Hagin colocou esse João 14:13, dizendo que essa palavra pedir foi mal traduzida, que no grego, no verbo aiteo, seria sido melhor determinar ou exigir. O missionário pesquisou e ele viu que pedir no grego aiteo é a mesma coisa que determinar, ordenar, exigir. Então daí ele aprendeu e passou a ensinar e pregar a respeito da determinação. Só que as pessoas às vezes não entendem, umas falam mal e outras fazem errado, porque não compreendem o que é a determinação. A determinação não é você mandar em Deus, irmãos. Deus, eu mando que o Senhor faça tal coisa. Não. Você não vai mandar em Deus, você vai usar o nome de Jesus, que é o que nos dá a prerrogativa e o poder, para que aquilo que Deus garante que é seu, que lhe pertence, possa então você exigir, no sentido de que assuma e aconteça na tua vida. Quer ver um exemplo? Imagina a pessoa que está doente. Ela não vai pedir, Deus me cura, Senhor, desse mal. Não, porque a Bíblia diz que pelas feridas de Jesus nós já fomos o quê? Sarado. Como é que você vai pedir para Deus uma coisa que Ele já fez? Então você vai determinar, você vai mandar não em Deus, você vai mandar o diabo. Diabo, tira a mão da minha saúde, tira a mão da minha vida, pega o que é seu e sai em nome de quem? Você não está pedindo, você está mandando em nome de quem? E não é Deus, você está mandando ao diabo. Quando você faz isso, é como se você dissesse assim, ó, eu creio na palavra de Deus, que Deus já levou minha doença, minha enfermidade, que eu já fui curado, e não aceita essa mentira que você está querendo colocar em mim, dizendo que é meu problema. Pega esse seu mal e saia daqui em nome de quem? É isso que você está fazendo. Quando nós fazemos isso, irmão, simples assim, o poder de Deus vai poder operar. Quando Pedro entrando no templo, que ele disse ao paralítico, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O Pedro não pediu, o Pedro determinou. Amém, igreja? Mas não mandou em Deus, ele agiu como embaixador representante de Jesus sobre a face da terra. É isso que a Bíblia diz que nós temos hoje, que é o nome de Jesus. Amém, igreja? Então, na hora que tiver, que você for falar ao mal problema, você tem que mandar o mal, expulsar o mal, usar a autoridade, o poder que ele deu. Aí ele diz aqui, ó, e eu farei para que o Pai seja glorificado. É o mesmo que ele dissesse assim, ó, o meu poder vai operar, o meu poder vai agir. E pode crer nisso, irmão, vai funcionar, Deus vai agir, vai operar, em nome de quem? E o detalhe, o Pai vai ser glorificado no Filho. Diga amém. Deus, Ele quer que a gente faça isso, irmão, para que o poder dEle possa operar. Se nós entendermos exatamente isso, Deus não mudou, Ele continua agindo, Ele continua operando, Ele vai operar, e eu digo, Ele quer operar em nome de Jesus. Diga amém. Entenderam sim ou não? Então vamos ficar de pé, irmão. Pronto. O que eu tinha que pregar, eu já preguei. O que eu tinha de falar, eu já falei. Então, se eu falei, está falido. Se eu falei, está falido ou não? Não, se eu falei, está falado. E está abençoado em nome de quem? Então feche teus olhos e agora você creia, tá? Ô irmão, creia no que você ouviu agora. Talvez você está enfrentando uma batalha e estava até pensando que Deus deixou, Deus mudou e Deus deixou de agir. Deus não deixou de agir. Agora é hora de você crer. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu venho na tua gloriosa presença em oração, juntamente com a igreja, Pai. Mas eu venho, meu Deus, porque a tua palavra nos dá esse direito, esta prerrogativa de usarmos o nome de Jesus para combater todo o mal. Meu Deus, o mal este que Satanás tem trazido em forma de doença, em forma de angústia, em forma de tristeza. Meu Deus, não
importa qual seja o mal. Este mal não pode ficar, não pode resistir à ordem, meu Deus, que nós damos em nome de Jesus, porque este nome tem todo o poder, e este nome não mudou, continua o mesmo. Ele não perdeu a eficácia, não perdeu o poder, e agora, poder de Deus, haja ao favor desta vida, haja ao favor da vida deste homem, esta pessoa que tem sofrido com este problema cardiovascular, esta pessoa que tem sofrido, meu Deus, com este problema respiratório. Este mal tem que sair, e eu digo agora: sai daí, ó mal. Eu estou exigindo em nome do Senhor Jesus. É você, ó gastrite, é você, úlcera nervosa, eu estou mandando, saia do estômago desta pessoa. Vai saindo agora a bursite, tendinite, vai saindo agora o labirintite, vai saindo agora esse mal-estar, esse arrepio, calafrio. Esta pessoa, meu Deus, que sente como se tivesse um fardo nas costas dela, eu estou mandando, sai agora, mal. É você, demônio, que diz que foi enviado, é você, demônio, que diz que foi mandado, é você, demônio, que diz que foi pago para destruir a vida desta pessoa. Eu estou ordenando, eu estou exigindo, vamos, sai daí agora. Isso, poder de Deus vai queimando, poder de Deus vai destruindo, poder de Deus vai arrancando todo este mal agora. Meu Deus, é este mal que perturba essa pessoa, que insiste, persiste em continuar. Ele não tem poder, e ele vai ter que sair agora. E isso, meu irmão, é hora de você acreditar, de você crer. Você pode usar o nome de Jesus, esse nome que tem todo o poder. Este mal não resiste, não aguenta o confronto com o nome de Jesus, e é neste nome que nós ordenamos, é neste nome que nós exigimos, e eu exijo, mal, saia daí agora. Embora mal, vai embora a maldição, saia a obra das trevas, em o nome do Senhor Jesus Cristo.